noite. Sou Ana Manuela Lima de Santana Ora. Sou graduada em Psicologia, tenho especialização em Recursos Humanos e Psicopedagogia, sou mestre em Educação e agora mestranda de Administração e Desenvolvimento Empresarial da Unesa, MAD. Sou professora também titular do Centro Universitário Estácio de Sergipe. Sou diretora dos colégios Dinâmico e Michelangelo e hoje eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre liderança e gênero. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre essas questões. Apesar do histórico de desigualdades de gênero, no mercado de trabalho, as mulheres vêm conseguindo superar as tradicionais barreiras impostas pela nossa sociedade. Nos últimos 50 anos, a presença no mercado de trabalho das mulheres está cada vez maior. Embora a maioria dos cargos de liderança ainda sejam ocupados por homens, a gente já percebe um significativo aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho em liderança e a valorização, na verdade, dessa liderança feminina. Mas é importante frisar que as mulheres ainda estão significativamente subrepresentadas nos principais cargos de liderança. Ainda existem várias barreiras que nós encontramos atualmente na jornada de liderança para essas mulheres. E essa jornada de liderança, essas barreiras, elas são apelidadas hoje como labirinto de liderança. E a gente se questiona, o que são esses labirintos de lideranças? As mulheres ainda hoje têm menos investimento em capital humano e de educação, de treinamentos e de experiências no mercado também de trabalho. E por quê, as mulheres têm menos experiências no mercado de trabalho que os homens? Porque, na verdade, as mulheres, elas têm outras responsabilidades também muito importantes. Elas assumem a responsabilidade doméstica e assumem também a responsabilidade de criação dos filhos. A gente percebe que, atualmente, o trabalho doméstico ele está mais sendo dividido entre homens e mulheres, mas ainda a prioridade é da mulher, nos afazeres domésticos e na criação dos filhos. Então, a responsabilidade doméstica ainda é da mulher. Diante desse contexto, o que é que a gente percebe? Que muitas mulheres resolvem não se casar, ou então não ter filhos, ou então, na verdade, elas escolhem ser super mulheres. Tendem a se sobressair nos diversos papéis que acumulam. Que coisa difícil, que coisa complexa, Ou outras mulheres também preferem, na verdade, assumir empregos de meio período, tentando fazer um malabarismo entre o trabalho e a casa. Com relação à eficácia, o que é que a gente percebe? Que as mulheres são tão eficazes quanto os homens, Só que a liderança delas é mais democrática, mais participativa, sem dúvida nenhuma. O estilo de liderança feminino é um estilo transformacional. E quando a gente fala de transformacional, a gente fala de quê? Que as mulheres, elas incentivam mais seus colaboradores, elas, na verdade, inspiram mais seus colaboradores, elas inovam, elas criam mudanças que ajudam mais a empresa a crescer e a se moldar para o futuro do que os homens. Mas as mulheres também tendem a valorizar mais os valores sociais, o bem-estar do outro. Já os homens, eles se preocupam muito mais com o poder, Eles aproveitam muito mais as oportunidades e os avanços profissionais na vida deles. Mas com isso eu não vou dizer de hipótese nenhuma que as mulheres não são eficazes. Pelo contrário, elas são eficazes sim, elas são comprometidas sim, elas são motivadas sim na liderança. E elas são motivadas e são comprometidas e são eficazes tanto quanto os homens. As mulheres são menos propensas a se promoverem ou a se autopromoverem. E também elas têm mais dificuldade para a negociação. Bem como a gente percebe que as mulheres também enfrentam muito mais preconceito no mercado de trabalho quando se fala de liderança. A sociedade cria vários estereótipos e aí a gente tende a colocar nas nossas cabeças que as mulheres elas foram criadas para cuidar e os homens para comandar. Mas a gente sabe que não é bem assim. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda cria estereótipos. Os homens, mediante esses estereótipos, a gente cria o rótulo que eles são confiantes, assertivos, independentes, racional, determinados. E as mulheres, a sociedade impõe alguns estereótipos do tipo,
elas são preocupadíssimas com tudo, elas são sensíveis, elas têm muito calor humano, elas gostam de ajudar muito, né? Esses estereótipos acabam, na verdade, dificultando o acesso das mulheres nos cargos de liderança. E, queridos, diante desse contexto, esses papéis de liderança têm alguns entraves, a gente sabe até hoje, como a gente já falou isso anteriormente. Mas o que poderia ser feito para que as mulheres conseguissem liderar mais, né? Algumas normas do mercado de trabalho, elas precisam mudar, bem como mais oportunidades de desenvolvimento para as mulheres. Outro ponto importante, equidade de gênero e nas responsabilidades domésticas é outro ponto importante. E maior poder de negociação para as mulheres. Principalmente, elas precisariam ter maior equilíbrio entre o trabalho e os afazeres domésticos. E por que não fomentar, né, a predominância, na verdade, de mulheres donas do seu próprio negócio? Investir em empreendedorismo, por que não? As mulheres donas do seu próprio negócio, elas teriam muito mais autonomia, que é o que a gente vê muito hoje em dia, tá? Queridos, nós vamos hoje agora fechar por aqui essa questão de gênero e liderança. Depois a gente conversa mais em outros vídeos, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer imenso. E fiquem com Deus, um beijão no coração de cada um de vocês. E até a próxima.